Olá, terceiro ano, vamos para nossa revisão de Geografia, terceiro bimestre. Olha, o tempo voa, hein? Já estamos terminando o terceiro bimestre. Então, nesse capítulo desse livro, nós estudamos o uso dos recursos naturais e atividades econômicas, os impactos ambientais. Então, vamos lá falar sobre recursos naturais, depois das atividades que nós fizemos aí, Então, nós temos dois tipos de recursos naturais, os renováveis e os não renováveis. Então, primeiro, o que é recursos naturais? São todos os recursos da natureza que podem ser explorados por meio do trabalho e utilizados pelos seres humanos para atender às suas necessidades. E quais são esses recursos? Energia solar, o ar, a água, a vegetação, o solo e os minerais. Então, aqui nós temos alguns exemplos desses recursos aí, naturais. Então, a preparação do solo, o uso da água, o minério, a utilização do cimento em vigas. Então, são materiais de recursos naturais. E quais são os renováveis? Os recursos que se refazem de maneira natural ou pela ação das atividades humanas são chamadas de renováveis, como a energia solar, a água, o ar, a vegetação e o solo. Já a vegetação, ele pode ter a ajudinha do ser humano, do replantio, das árvores, das plantas, dos vegetais, E nós temos os recursos naturais não renováveis. Acabou, já era, não tem mais, Então, qual o exemplo disso? Os minérios, o petróleo, o carvão mineral, eles levam muitos anos para se ficar nesse estado, Então, não dá para fazer naturalmente, não dá para ser feito humanamente falando, Eles não podem ser reproduzidos pela ação humana, por isso que eles são chamados de renováveis. Um dia, eles podem acabar, eles vão acabar, certo? E em virtude da localização geográfica do nosso Brasil e da grande extensão territorial, o nosso país tem uma grande diversidade de recursos naturais, como os hídricos, que são as águas, os vegetais e os minerais. Nós temos bastante rios, lagos, nós temos bastante vegetação, tipicamente brasileira. Então, ali tem o castanha do Pará, que é uma delícia, é uma semente muito gostosa, que tem somente lá no Brasil, E é tipicamente da floresta amazônica. O açaí também, outro tipo, de produto brasileiro. A coleta de recursos naturais de origem vegetal, que é a madeira, folhas e frutos, é mais intensa, no norte do país, Então, nós também temos a extração mineral, como exemplo aqui o carvão mineral. Nosso país ele é rico em recursos minerais. O carvão mineral e o petróleo são combustíveis fósseis, chamados de recursos minerais energéticos, que usa na energia. Aqui nós temos você sabia do petróleo, Tá falando que é um recurso não renovável, E do petróleo, gente, olha aqui, Vamos voltar só um pouquinho aqui. Do petróleo, ele é feito gás de cozinha, o querosene, a gasolina, o óleo diesel, E também alguns tipos de plásticos são feitos com o petróleo. Aqui tá dizendo aqui, olha, derivado, de diversos objetos plásticos, fios de nylon, asfaltos, borrachas sintéticas, tintas, até cosméticos, fertilizantes também são feitos com o petróleo. E de onde que ele é tirado? Na maioria das vezes, lá no mar, Lá na parte da crosta terrestre, Então, as reservas de petróleo localizam-se em grandes profundidades, sendo necessárias, portanto, muitos estudos e novas tecnologias para encontrá-la e extraí-las da melhor forma para não poluir o ambiente. Se esse petróleo vai para o solo, se ele vai para a água, ele faz um estrago enorme, porque ele é altamente poluente. E ele está aqui depois de muitos e muitos anos, É a decomposição de animais, de plantas, Com o passar dos anos, muitos anos, ele se transforma nesse líquido aí preto, viscoso,
e é inflamável, ele pega fogo, né, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado. Aqui é o mapa do Brasil com os recursos naturais que nós temos lá: carvão mineral, alumínio, ferro, estanho, cobre, chumbo, manganês, ouro, petróleo, gás natural, sal marinho, diamante, cálcio e flúor. Então, esses recursos minerais aqui, eles não são renováveis, um dia eles podem acabar. Tudo bem? Adentrando mais aí na apostila, depois das atividades, nós temos também sobre... aqui tem uma espécie de resumo, né? Recursos naturais podem ser renovados e não renovados, né? E os exemplos aqui, nós temos as palavras que vocês fizeram aí, as atividades. Então, nós temos também aqui, continuando na apostila, a importância e os diferentes usos da água. A água é um recurso natural muito importante para a sobrevivência de todos os seres vivos. É um recurso natural renovável, mas se nós não cuidarmos bem da água, ela não pode mais ser usada, né? Ela não vai ser mais útil para nós. Então, nós vamos morrer, praticamente, porque sem água a gente não vive, né? E lá no Brasil tem uma grande extensão de água doce, né? E essa água, esse abastecimento de água, ele vai para residência, estabelecimentos comerciais, de serviços, atividades industriais e agropecuárias, né? Mineração, geração de energia, navegação, turismo e lazer. Olha, a água é feita com tudo isso, né? Por que turismo e lazer? Para se transportar nos rios, barcos, né? Navios de cruzeiro. É usado, né? Para as pessoas passearem nos rios, os mares ali perto do Brasil, né? E transporte também, para transportar materiais através dos rios, né? O lazer. Quem não gosta de ir no rio? Você já foi no rio? É muito gostoso, né? Para pescar, para nadar, para se refrescar. Então, a navegação e transporte de pessoas no rio aqui, olha, é muito usado, principalmente na região norte do Brasil, onde tem grandes rios, principalmente o rio Amazonas, né? A água está presente no processo de produção do etanol, né? Aqui o lazer, olha, as piscinas, para apagar incêndios, certo? Então, a água ela é muito usada para várias funções, para vários fins. No Brasil, mais da metade da energia elétrica é gerada pela água, pelas usinas hidrelétricas. Aí nós temos um exemplo de uma usina aí na nossa apostila, né? De como funciona. É uma barragem de água e aqui dentro tem bobinas, né? Motores que a força da água gira essas bobinas, esses motores e gera energia. E elas vão para os fios, pela rede, até chegar nas nossas casas, certo? Mais atividades, né, sobre esse tema da água, principalmente. E nós falamos, pessoal, uma coisa que vocês ficaram muito impressionados é com a água virtual, né? A água que nós não vemos, mas é que é muito utilizada na indústria. Mas antes de falar mais um pouquinho nesse tema, nessa atividade aqui mostra como evitar o desperdício de água na nossa casa, né? Evitando os vazamentos no banheiro, nas torneiras, na cozinha, não desperdiçar água com lavando o carro, calçada, né? Molhando as plantas com cuidado, sem exageros. Tudo isso são formas de economizar esse recurso tão fundamental para a nossa vida, né? As atividades econômicas e os impactos ambientais, capítulo 6 agora. Aí nós temos essas atividades que falam sobre a poluição da água. Infelizmente acontece muito, né, em várias regiões do nosso país, da poluição da água, do esgoto jogado no rio sem tratamento, né, do lixo que é levado pelas enchentes, né, que não é separado corretamente, e pelo desmatamento, principalmente dos rios, das matas em volta do rio, né, das matas ciliares, que cuida, né, das nascentes dos rios. Então, tudo isso precisa ser muito bem estudado pelas pessoas, entender que isso é prejudicial para nós, para os nossos filhos, para as gerações futuras, né? Então, as atividades econômicas praticadas no campo são de fundamental importância para a nossa vida, isso nós já sabemos.
Porque se não fosse isso, a gente não ia comer, né, pessoal? Porque a agricultura e a pecuária tá tudo lá no campo. Então, as atividades desenvolvidas lá são importantes para as pessoas que moram tanto lá quanto na cidade. Aqui nós estamos vendo o uso da água para a irrigação das plantações, né? Essas atividades contribuem para o desenvolvimento econômico do país e para a transformação das paisagens rurais, normalmente associadas a impactos ambientais positivos e negativos. Então vamos falar um pouquinho dos negativos. As queimadas, a poluição do ar, do solo e da água e a redução da biodiversidade são alguns exemplos de impactos ambientais negativos causados pelas atividades humanas praticadas de forma irresponsável. Queimada é o nome dado para o uso do fogo de forma controlada, só que acontece acidentes, né? Essa queimada de forma controlada, ela pode sair do controle e queimar mais do que deve. E isso vai plantas, animais, né? Então, acaba matando as matas ciliares, né? Que protegem as nascentes dos rios e vai destruindo tudo, né? Aqui um exemplo de uma queimada controlada, né? Mas mesmo assim, a fumaça que é liberado aqui dessa queimada polui o ar. Então, isso traz prejuízo à saúde das pessoas que moram na cidade, que moram no campo, dos animais em volta, né? Então, os prejuízos são grandes. A poluição do ar, do solo e dos rios em razão do mau uso de agrotóxicos também é um exemplo de impacto negativo que ocorre no campo. A fim de diminuir a quantidade de insetos, doenças e plantas daninhas que afetam a produtividade agrícola, muitos agricultores não respeitam a lei sobre produtos de controle de pragas e aplicam grandes quantidades de defensivos agrícolas nas lavouras, prejudicando o ambiente. Esses venenos, né, que colocam nas plantas para matar bichinho, acabam matando outras coisas, né? E causam problemas de saúde para quem consome essas plantas, né, também. Aqui um exemplo, né, de aplicação de defensivo agrícola, né? Então, é necessário? É necessário, pessoal. Mas a gente precisa ver a qualidade desses produtos, né? E os efeitos que esses produtos causam à saúde dos animais e das pessoas que comem esses produtos usados com agrotóxicos, né? E outra coisa também que causa bastante problema para a saúde humana e impacto ambiental é na extração de minério de ferro, por exemplo, né, de minerais, também colabora com esses problemas aí da natureza, pois pode causar alterações na flora e na fauna, bem como a poluição de lagos, rios e solo. Lembra quando eu mostrei para vocês o desastre lá de Mariana, né, da cidade de Mariana em Minas Gerais, em Brumadinho, né, que rompeu a barragem, né, de resíduo e saiu levando tudo, né, aquele mar de lama levando todas as pessoas, as árvores, tudo que viu pela frente, né? Que tristeza. Essa foto mostra, né? Equipes de resgate lá em Brumadinho. Isso aconteceu em 2019, né? Em Mariana aconteceu, se não me engano, em 2015. Isso, tá escrito ali na apostila, ó. Em 2015 aconteceu a avalanche de lama tóxica, soterrando pessoas, animais, plantas e rios, causando uma tragédia social e ambiental. E em 2019, o desastre se repetiu e outra barragem de mineração rompeu no município de Brumadinho. Então, não é só lama, pessoal. Tem poluição nessa lama, né? Tem produtos químicos altamente tóxicos nessa lama. Então, por exemplo, a lama lá de Mariana chegou ao rio, né? O Rio Doce, um dos maiores rios do Brasil, depois do Amazonas, né? E chegou ao Rio Doce, matando ali, né? Muita parte do rio nessa região. É muito triste saber disso, né? Por causa da falta de cuidado humano, toda a natureza sofre, né? Aqui exemplos de jogando agrotóxico nas plantas. Aqui, ó, o uso de agrotóxico, né? Pode causar problemas sérios dos rios para a nossa saúde dos animais. Aqui a barragem de Mariana, né? Essa aqui já está contido, né? Mas tudo isso aqui foi levado, né? Pela lama
momento ali, naquele desastre, né? E as atividades econômicas urbanas e o impacto nos ambientes, né? As paisagens urbanas, especialmente nas grandes cidades do Brasil e do mundo, apresentam maior ocorrência de impactos ambientais prejudiciais à natureza. Isso acontece em virtude da maior concentração de pessoas e das atividades econômicas desenvolvidas nesses locais. Então, um exemplo disso são as fábricas, né? Principalmente as fábricas que têm lá a sua chaminé, que solta suas fumaças, o seu esgoto industrial, né? E isso traz muita poluição na cidade, né? Tanto no campo quanto na cidade, a água é fundamental para o desenvolvimento das atividades econômicas, principalmente das atividades industriais. Então, aqui no infográfico, mostra a quantidade de água utilizada na indústria. Então, uma folha de papel A4, 10 litros de água. Uma barra de chocolate de 100 gramas, 1.700 litros de água. 1 quilo de macarrão, 1.827 litros de água. Uma calça jeans, 10.000 litros de água. Um automóvel, 400.000 litros de água. Essa água foi usada na produção desses produtos, né? Então, quanto mais a gente consome esses produtos, principalmente quando não há necessidade, além da gente estar jogando nosso dinheiro também fora, a gente está desperdiçando recursos naturais, os produtos que foram usados para fazer esses produtos, né, a matéria-prima para fazer esses produtos, e também a água que foi usado na produção desses produtos. Então, ali, olha, você sabia que para consumirmos qualquer alimento ou produto, foram necessários muitos litros de água para a sua produção? Essa água consumida que não vemos é chamada de água virtual. Nós falamos sobre isso na sala, né? Vocês ficaram até com dúvidas sobre esse tema depois. Então, toda a água utilizada nos produtos, na produção desses produtos, né? É chamado de água virtual. No processo industrial, muitos produtos químicos podem ser adicionados à água para obtenção do produto final. Na fabricação de automóveis, por exemplo, os carros são submersos em uma mistura de água com diferentes produtos químicos para proporcionar maior durabilidade à lataria do automóvel. Então, esse é só um dos exemplos, né, pessoal? E quando a indústria não cuida bem do seu esgoto e joga ele diretamente no rio, aí o problema é bem maior, né? Além da água usada lá na produção de alimentos, de produtos, também tem água suja jogada nos rios, né? Poluindo aí a natureza. É um grande problema ambiental. A poluição do ar, causado também pelas queimadas não só do campo, mas da cidade, por exemplo, o escapamento das chaminés e dos canos de fumaça do carro, né? Então, isso polui o ar e traz muitas doenças respiratórias, né? Porque esse ar que sai do carro é a queima da gasolina, né? Então, tem muito poluente químico que faz mal para o nosso organismo. Então, precisa ter cuidado com essa poluição aí do ar, né? E também com o desmatamento, né, das encostas, principalmente das encostas, né? E a construção indevida de casas nessas encostas. Você estudou que as cidades apresentam uma maior concentração de construção com moradias, indústrias, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. Dessa maneira, o mau uso e a ocupação inapropriada do solo, principalmente em áreas de encostas, podem ocasionar prejuízos ao ambiente e, como consequência, as pessoas que vivem ou trabalham nessas áreas, né, sofrem. Então, esse exemplo aí dessa encosta, foi tirada a mata, a vegetação que ajuda a segurar o solo, foi feito construções indevidas de qualquer jeito, a água da chuva encharcou o terreno ficou mole e desabou tudo, né? Mesmo que não tenha casas ali, que tenha sido só vegetação, mas também pode cair. E as casas que ficam embaixo sofrem com isso, né? São soterradas por causa desse desabamento. Esse você sabia que é muito interessante, ó. As alterações causadas no ambiente pela ação humana podem provocar diversos impactos ambientais, tanto no espaço rural quanto no urbano.
Por isso temos que repensar nossas atitudes de consumo e o descarte dos produtos que usamos em nosso dia a dia, pois toda matéria-prima utilizada vem da natureza, do planeta Terra, do qual vivemos. E um dia isso pode acabar, né, pessoal? Então, mesmo que tenhamos produtos renováveis, nós precisamos cuidar muito bem desses materiais. Aí nós temos as atividades, né, que nós fizemos aí, e nós temos aqui uma espécie de revisão também. Então, para estudar, para as provas, para relembrar, só dá uma olhadinha aí nessas atividades, né? Então, precisamos pensar muito seriamente sobre o nosso consumo, né? Será que é necessário mesmo comprar tanta coisa, tanta roupa, tanto brinquedo, tantos produtos que não vai fazer falta nenhuma se a gente não ficar sem eles, né? Porque tudo isso tem um custo, né? E a gente precisa cuidar do planeta que vivemos. Aqui tem aquela atividade que fala sobre isso, né? Então, aqui já são as atividades de apoio, né, da nossa apostila. Então, é até aqui o conteúdo, até a página 30, né? A página 30 aí tem esse pequeno resumo para ajudar você nos seus estudos. Espero ter ajudado, né? Cuide bem da sua saúde, pessoal. Evita o consumo desnecessário, né? Ajude o planeta, porque você também vive nele, ok? Em sala de aula a gente conversa um pouquinho mais. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Vejo vocês na aula. Beijinho. Se cuidem. Tchau.